Boa tarde, gente. A gente vai fazer uma nova chamada para Luciano, porque a primeira que a gente fez, a imagem não ficou muito boa, muito nítida para as pessoas. Então vamos ver Luciano chegando aí, Luciano Salvador Bahia, músico baiano, né? Mais baiano que isso impossível. E vamos ouvir um pouquinho da história dele. Então ele entrou aí, vamos ver agora se eu consigo. Oi, Tânia. Que bom que você está aqui, Tânia. Pronto, tá? Para mim tá ótima a imagem, tá Ficou, perfeita. Agora, para mim quando também você tá boa. entrou, estava ótima também. Depois é que ela foi, né? A gente Entendi. vai. Agora a gente não vai poder ficar encerrando toda hora, porque senão vai perder o fio da conversa. Certo. Mas assim, vamos, agora tá muito boa. Ivanete, tudo bom? Tá boa a imagem aí, Mazo? Como é que tá aí para vocês? Como é que tá chegando? Perfeito. O Nancy falou que Mantê tá perfeito. ok. Para mim também tá bem. Ela fica, ela oscila entre, mas a gente não tem muito o que fazer. Tá lindo. Estão te falando que você tá lindo. A gente não Então tem vamos muito. aproveitar enquanto tá. Vamos aproveitar que você tá lindo. Então vamos lá, Lu. Pode seguir para a gente não atrasar. Vamos lá. Então, eu estava agradecendo a Iris, né, o convite, dizendo que essa fala é um pouco diferente, porque tem uma abordagem que extrapola um pouco a coisa da música, não é para ouvidos de pessoas que querem ouvir só sobre a trajetória e tal. Então, ela pediu, e a gente conversou um pouco sobre a linha, né, que eu falasse um pouco da minha história, né, assim, primeiro começasse um pouco com essa linha de como foi que a música chegou para mim, né, ou eu cheguei para a música durante a minha vida, né. Então, vou começar um pouco por aí, e aí A é o gente que segue. ocorrer. Mas eu fiz anotações, viu? Eu fiz anotações para tentar não me perder completamente. Então, o que acontece? Eu não nasci num ambiente propriamente musical, no sentido de pessoas que tocavam, família de músico, nada disso. Entendeu? Então, foi uma coisa que, através da minha irmã, né, mais próxima, não tão próxima, porque eu sou um filho temporão, eu nasci 10 anos depois da minha irmã mais próxima. Ela, Ana Teresa, que é psicóloga e que Iris conhece também, ela foi a pessoa de dentro da casa que se interessou por fazer música. Então, música para a gente, apesar da gente ouvir música, a música era uma coisa viva dentro da minha casa. Compravam-se discos, a gente ouvia, ia para show, isso de uma forma normal. Mas o fazer musical, a ideia de alguém que toca dentro de casa, isso eu nunca vi, a não ser quando a minha irmã começou a aprender. Ela primeiro começou a aprender acordeon. Só que eu era muito pequenininho, eu nem me lembro direito, eu lembro que tinha um acordeon lá em casa. Mas depois ela trocou para o violão, que foi uma coisa que aconteceu muito na época. As pessoas que tocavam acordeon, então, quando apareceu aquela coisa do João Gilberto também, e todo mundo tocando bossa nova e tal, ela migrou um pouco para o violão. Aí o violão eu já estava um pouco mais, né, não tão criancinha assim, e aí eu pude realmente pegar no violão, que era uma coisa mais palpável para mim do que pegar um acordeon, que era um negócio muito grande, entendeu? E aí foi através disso, isso foi muito natural para mim, entendeu? Eu fiquei muito rapidamente interessado por aquilo, né? É, Assaltava o violão de minha irmã constantemente, a ponto de passar tardes inteiras, voltar da escola e ficar repetindo só aqueles dois acordes que eu aprendi a fazer, e durante horas até que eu aprendi o terceiro, e era uma maravilha, porque aquilo ali. Eu me identifiquei muito facilmente com música. Além do que a ideia de ouvir música era uma coisa bem forte. Eu comprava disco, eu queria comprar o disco, eu queria saber que disco foi lançado. Eu lia os encartes dos discos para saber quem tocou, quem fez a música. Aquele universo sempre me despertou um interesse enorme, né? Então, a partir desse momento, que eu chamei aqui na minha listinha de minha pré-história musical, entendeu? Assim, isso não foi eu que inventei, não. Eu vi Chico Buarque falar isso uma vez, que ele contava isso em entrevistas, que tinha a pré-história musical dele. Porque é antes de você assim se tornar um músico público, né? Assim, de você entrar nisso como de uma forma mais profissional ou semi-profissional no início, mas é, é isso. Começa com essa coisa da infância, desse interesse. Daí em diante vem aquela coisa da escola, né? Então, assim, eu tive a sorte de estudar num colégio que dava muito incentivo.
né? Eu sou aluno marista, assim, durante toda a minha vida, do terceiro ano primário até quando eu fui fazer vestibular. Então, a escola, ela dava muito apoio a esse tipo de manifestação dos alunos, fosse ela em teatro, dança, né? E aí e música também, né? E eu muito rapidamente já me inteirei com tudo o que acontecia na escola de arte, né? Não só com a música, de fazer participar dos festivais, tocar em todas as coisas que podiam, eu tinha oportunidade na escola, né? E também até de extravasar um pouco essa história da música, porque eu era meio diretor de umas coisas que aconteciam nos palcos, que tinham umas concorrências na escola, que a gente chamava de show. Os anos da escola, assim, o ginásio concorria com o primeiro colegial, com o segundo, com o terceiro, e tinha concorrência, tinha jurado, você recebia prêmio. E eu me tornei o diretor disso, eu juntava as pessoas, eu dizia, você dança, você canta, a história vai ser assim que a gente vai contar. Assim, eu tive... Tanto que eu cheguei a pensar, quando chegou a época do vestibular, de fazer vestibular para a direção teatral, né? Eu tinha essa coisa daquele que junta as pessoas e diga assim, mas a relação com música era muito mais forte do que isso. Ela, ela me diferenciava muito mais dos outros colegas, entendeu? Eu aprendi a tocar piano sozinho, eu já queria ir tocar na noite, eu me envolvia com tudo que pudesse ter de música. Então foi um pouco isso, nesse momento, né, assim, de infância, né, de escola. É, é, eu já era conhecido muito facilmente na escola como aquele menino que tocava violão. Então, porque eu vivia com o violão pendurado debaixo do braço na época da escola, né? Aí aconteceu isso. Até que mais perto ali do final, né, do colegial, né, daquela coisa quando você já está com 16, 17 anos, aí efetivamente se deu, aí que eu falo, aí eu atravesso o portal para a minha história, da pré-história para a história musical, porque eu começo a tocar na noite. Eu comecei a tocar na noite mesmo ainda de menor, né? Tinha que esconder um pouco a idade, porque tinha essa questão aí envolvida. E foi um pouco através de Vânia Abreu, né? Vânia, irmã de Daniela Mercury, né? Não precisa ser anunciada desse jeito, porque ela é uma artista que tem o trabalho dela e já é bastante conhecido, mas Vânia era uma das nossas amigas de adolescência, né? Através da uma amiga Daniela, que era mais amiga dela, ficou amiga da gente, ficou amiga de todo mundo. E Vânia já tinha essa coisa com a música muito claro para ela. Vânia queria ser cantora, assim. Ela trabalhava nesse sentido. Ela buscava uma profissionalização disso aí, mais até do que a Daniela Mercury, né? Daniela, na verdade, nessa época estava no grupo também, mas Daniela ela era dançarina. O que Daniela queria fazer era dançar. Ela se envolveu com grupos de dança e se profissionalizou como dançarina antes de virar a cantora que a gente conhece, né? E essa pessoa internacionalmente conhecida e brilhante que é a Daniela. Mas Vânia, a irmã dela, já tinha essa ideia. E em um determinado momento, Vânia me chama para tocar com ela na noite, né? Então esse para mim eu acho que eu posso dizer que foi o primeiro momento assim, bom, o negócio está ficando sério, o negócio tá esquentando, entendeu? Eu vou passar a ter e ser visto, né, como um músico profissional, como aquele cara que você vai para o lugar e tem o músico tocando, não mais um amigo seu que está te vendo. Pessoas, né, da sociedade, da comunidade, eu me ver como músico, né? O que antes ainda era tudo dentro de um ambiente muito escolar, né, e restrito, né? E aí pronto, aí eu começo uma história de músico da noite, né? Uma história muito forte na minha vida que me tomou anos, entendeu? Assim, eu durante muitos anos eu trabalhei como músico da noite aqui em Salvador, né? Embora eu não tenha no momento de fazer vestibular e tudo, tenha optado por música, porque a música eu disse assim, não, é bom ter uma profissão assim mais séria, entendeu? Assim, e eu vou continuar fazendo música, a minha carreira vai ser musical, mas eu vou fazer essa outra coisa. E eu fiz informática, né? Na verdade, na época, chamava processamento de dados, né? Porque tinha uma coisa era uma grande novidade. Eu sempre me interessei por tecnologia,
por computador, essas coisas, é sempre um interesse muito, muito forte. E nessa época eu dizia, não, eu vou fazer esse negócio porque eu me interesso muito por isso. Eu tinha um primo que fazia isso, ele me mostrava aquelas coisas e eu me interessava. Digo, eu vou fazer isso. Aí fiz vestibular e aí comecei a tocar na noite, direto. Tocava numa época de segunda a segunda. Tocava todos os dias, né, na noite. Né? Então, nessa época, isso eu já estou falando que eu devia ter 19, 20 anos, assim, quando essa coisa ficou mais intensa ainda, me deu a grana para poder sair de casa. Né? Então, eu já não morava mais com meus pais, eu já tinha uma casa que eu dividia até com o nosso amigo Alexandre Lins, foi a primeira pessoa que dividiu. Aí comecei a dividir casa e tocando, tocando. E essa coisa da faculdade, que não era de música, né, que era outra coisa, foi ficando cada vez uma coisa mais estranha na minha vida. Eu ia lá, fazia as coisas, mas eu dizia, bicho, eu tenho que largar esse negócio. Não tem condição, porque eu sou uma pessoa também, um pouco pela minha personalidade, que gosta de tudo. Tudo eu acho bonito. Entendeu? A única coisa que eu não acho bonito, que eu jamais iria ser, era médico, porque não tenho a menor condição, né? Assim, de conviver com as questões que envolvem a medicina, sabe, operar sangue. Eu não tenho, né? E assim, eu tirei isso da frente logo. Mas outras coisas, eu pensei em fazer vestibular para engenharia química, para geografia, para história, entendeu? Porque eu tenho isso um pouco Ó, a Deise dizendo que lembra dessa época. É mesmo Deise, isso. eu estou me segurando para não comentar aqui, mas assim, Deise, Pois é. Gilton, bem-vindos. É porque essa primeira parte eu deixo o convidado falar. Na segunda é que a gente faz a interação, tá? Para ele ficar à vontade falando. Mas assim, muito legal. Você falou de Alexandre, Deise, aí estava assim me Pois é. contendo. Mas é isso mesmo, ela está dizendo que ela lembra dessa época. É isso aí. Pois é. E foi bem isso. Então, aí teve até o momento em que eu largo. Eu digo, não tem condição, eu vou ter que assumir. A coisa da música estava se tornando realmente... A música estava me dando dinheiro para eu morar, né, pagar meu aluguel, assim, sozinho em outro lugar, viver a minha vida, porque eu trabalhava bastante. Né? Você tem 19, 20 anos, né? Você pode trabalhar de segunda a segunda, das 7 da noite às 3 da manhã, sem grandes problemas. Primeiro porque aquele mundo, aquele universo era muito sedutor, né, para mim, assim, eu estava sendo visto como músico profissional e tal, e aí pronto, eu não parei mais. Então, estou olhando, consultando aqui minhas anotações para não me perder. No meio dessa história toda de tocar na noite, né, tão constantemente assim, né? Eu já estava tocando para pessoas que eu nem conhecia, porque já me ligavam assim, eu soube que você toca, eu preciso de alguém para tocar para mim. Então, era um nome de músico da noite na cidade que ficou bastante famoso na época, eu fiquei bastante popular. Você me via tocando em tudo quanto é canto. Teve uma época aquele programa que tinha na TVE, que era o TV Revista, ainda tem, né, com o nome TV Revista. Tinha muita entrevista com as pessoas que estão fazendo shows, né, na cidade naquele momento, e geralmente quem vai acompanhar a pessoa, mesmo que você tenha uma banda, bateria, percussão, sopro, o que for, quem vai para o programa tocar é o cara do violão, entendeu? É porque é um instrumento harmônico que propicia essa coisa. Então tinha época de eu ir para aquele programa 3 vezes por semana. Não porque era o meu trabalho, mas eu estava tocando com 3 pessoas, 4, e que elas eram convidadas a ir para o programa. Então, eu ia num dia, eu ia no outro, né? Porque realmente eu vivi esse momento de uma forma muito intensa, tocando na noite. Então, a partir daí, o que é que acontece? A partir daí, abre-se uma brecha na minha vida profissional de músico inesperada, que eu jamais pude imaginar, que é a coisa do teatro, das trilhas sonoras para peças de teatro. Eu não sabia nem direito que isso existia, vamos dizer assim. Claro que sabia, não era idiota, mas não tinha a noção de quem é que fazia e tal. Tinha Fernando Marinho, que era um músico da cidade, que eu via ele tocar nas peças. Eu me interessava por teatro, eu ia para algumas peças, ver quando apareceu a bufetada, eu achei aquilo sensacional, entendeu? Eu vi, não a estreia exatamente da bufetada, mas logo as primeiras temporadas do pessoal da Companhia Baiana de Patifaria. E aí eu via Fernando Marinho tocando e tal, mas Fernando era um ator, entendeu? Então, para mim,
era uma coisa meio assim, mas ele é uma pessoa do teatro que toca e que entende de música. Então, ele ajuda e organiza essas coisas no teatro. Mas essa pessoa que não é, porque eu nunca tive vontade de ser ator, eu não tenho a menor condição, nunca disse uma palavra, nunca subi no palco para dizer uma palavra, acho que realmente não tem nada a ver comigo e tal. Aí apareceu essa história através de um amigo, né, que é Monclar Valverde, professor da UFBA também, que ia fazer uma trilha, foi convidado a fazer uma trilha para uma peça de Deolindo Kekuchi. E não quis, ou não pôde, ou não estava com tempo, alguma coisa. E como eu estava envolvido com o Monclar num grupo que a gente tinha formado, eu, Alexandre Monclar e Jeová Nascimento, aí Monclar, vem cá, você não quer fazer, não? Aí eu disse, pode ser. Né? Eu lembro de uma história que tem com Tom Jobim, que Jobim também uma vez foi convidado para fazer, no início da carreira, uma trilha, não esperava. Aí ele virou e perguntou, e tem um dinheirinho nesse negócio aí? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu digo, eu faço, tem um dinheirinho nesse negócio aí. Né? E tinha aqueles cachês, né, que sempre o teatro é uma coisa artesanal, o teatro é uma coisa que não rola muita grana. Por exemplo, aqui em Salvador é uma coisa ainda muito que vive um pouco do esforço mesmo da galera, que esse é o grande pilar do teatro na cidade, mas vive de editais do governo, né, sempre subsidiado assim. E são sempre todos muito baratos, assim. Então não é um lugar onde rola dinheiro, né? Não é um circuito onde rola assim, mas existe, né? Existe uma forma de você remunerar as pessoas que pagam e tal. Então eu comecei a fazer essa história de trilha, que é outra coisa que não parou na minha vida, entendeu? Então, assim, eu me interesso, eu gosto muito de fazer, né? De criar, de fazer essa interseção, né? Entre a música e outras artes, porque começou com o teatro, mas veio depois a dança, né, e o audiovisual. Então, hoje eu tenho feito trilha, continuo fazendo para teatro, porque o meio é maior, ele é mais movimentado aqui na cidade, mas também para dança, que eu adoro de todas as coisas, assim, de fora da música, né, de fazer trilha. O que eu mais gosto é dança, porque eu amo o pessoal de dança, eles são muito legais. E, além disso, tem uma coisa da música ficar num destaque, entende? Assim, no teatro, aquela música fica meio no fundo, ela entra, ela sai, a não ser que seja um musical, né? Que não é sempre que a gente tem ela fica ali. No audiovisual também, você tem ali, você vai para lá. Mas na dança, não. A música, ela toma conta da cena, porque não tem texto, né? Na maioria. O espetáculo de dança, da forma que a gente conhece, ele é movimento e música. Então, eu tenho condição de mostrar a música de uma forma mais clara, assim, né? Então, eu gosto muito de fazer. E também veio o audiovisual. Então, assim, o que acontece é que, minhas anotações, até esse momento, né, eu não tinha ainda assumido aquela questão, por exemplo, como o artista no sentido de aquele nome que está no cartaz, Luciano Salvador Bahia, entendeu? Não tinha pintado ainda. Eu estava tocando na noite com várias pessoas, como um músico acompanhante, né? E eu estava fazendo trilha para espetáculo de teatro, porque de dança, assim, mas audiovisual veio um pouco mais tarde. Até que chega o momento aonde as pessoas eu comecei a fazer umas músicas, né? Eu sempre fiz um pouco, mas não era muito. Meu negócio era tocar violão mesmo, né? Tocar violão, tocar piano, fazer arranjo, dirigir e tal. Essa coisa de compositor veio um pouco até por causa do teatro também, que me pedia para compor as canções e tal. Peraí que tocou, mas não é nada não. É o rapaz do lixo que veio pegar, está na hora de chegar aqui. Entendeu? Aí, o que acontece? Aí pronto, aí chegou um momento em que, através de um amigo produtor, né, que fazia a Terça da Boa Música, né, Augusto Hessel, Augusto disse, olha, você devia fazer um show seu. Eu disse, mas fazer um show meu? Você toca com tanta gente, você tem umas músicas, e que o pessoal tem gostado das suas músicas, tem cantado nos shows e tal. E aí, isso já estamos em 1999. Então, eu começo essa história toda, quando eu falei lá com Vânia, tocando em bar, isso é 86, 85.
Então, assim, mais ou menos 10 anos depois de tocando muito na noite, de já fazendo trilhas, né, para peça, pela primeira vez eu faço show. O show hoje é de Luciano Salvador Bahia, com as músicas dele, né? Aí eu fiz esse show foi transmitido pela TVE, um monte de gente participou desse show, a gente lotou o Teatro Aquibeu, né, na Terça da Boa Música, e daí em diante acontece eu já começo a expandir também mais uma vez, né? Eu era um músico que acompanhava o compositor de trilha, diretor de espetáculos, né, parte musical, e agora eu já era o artista. Já estava assim, você já ia ver o show de Luciano Salvador Bahia, entendeu? Foram etapas, entendeu? O que eu quero dizer com toda essa fala é que eu não comecei na música já fazendo um trabalho exatamente meu. Eu fui por muito tempo e ainda sou o operário da música, aquele cara que está por trás, que está no bastidor, que está fazendo o arranjo, que está gravando, que está dirigindo, né, ou compondo a trilha sonora, tudo isso. E aí eu comecei a fazer também esses shows e a me vender mais também como um artista de palco, né? Luciano Salvador Bahia, que você vai poder ver no palco, né? E além disso, depois de tudo isso, né, depois de ter essas formas diferentes, né, de me inserir na música, porque a música, quem está de fora da música pensa, a música, o cara é músico. Às vezes imagina só aquela figura, né, tocando num palco, aquela figura que está lá no palco, ali é o músico, né? Mas não é verdade. A música ela tem um monte de salas menores que estão ao redor daquele músico que está no palco, que tem um monte de gente trabalhando. Entendeu? E eu nunca fui essa pessoa completamente enlouquecida por estar no palco, né? Por achar que ali, né, é o meu lugar, o meu habitat natural. Não é, eu adoro estúdio, eu amo estúdio. Quando eu sei que eu vou passar uma tarde inteira, um dia inteiro dentro do estúdio, ou criando uma música, ou gravando, né, um arranjo que eu fiz com outros músicos, tá? É um dia de felicidade. Né? Às vezes eu posso até dizer que é um dia mais feliz do que o dia do show, porque o dia do show ele tem uma série de preocupações em volta, aí eu fico muito em pânico. Ai, meu Deus, e vai da gente, e o som que tem que passar e tal. O show é uma coisa que me deixa um pouco agoniado pelo seguinte, ele precisa acontecer bem, entendeu? É aquele momento, ele é ao vivo, ele é live, entendeu? Então, aquele momento ali onde a coisa não pode acontecer nada de errado, eu fico paranoico pensando, meu Deus, e se o som apitar, entendeu? E se chover terrivelmente e as pessoas não forem? Isso me deixa agoniado, entendeu? Então, assim, quando você está num trabalho de bastidor, as preocupações são menores. Não deu por algum motivo naquele dia, faz em outro, sei lá. Não tem aquele estresse do momento que o ao vivo tem, que o show tem, entendeu? Então, por isso que eu falo, não que o momento de palco não seja extremamente prazeroso, mas ele tem preocupações ao redor dele que me deixam um pouco nervoso. E assim, às vezes eu prefiro não passar por esse nervoso, entendeu? E aí, então é isso. Eu hoje, né, sou uma pessoa que tudo isso que eu falei desde o início continua acontecendo. Umas coisas menos, outras coisas mais. Porque a gente eu falei isso para J. Veloso uma vez. Ah, sim, ainda tem o seguinte, como se não bastasse. Agora já, há 2 anos atrás, eu recebo o convite de Jota, do pessoal da educadora, para apresentar um programa de rádio. Coisa que jamais imaginei na minha vida. E eu tenho hoje um programa de rádio junto com J. Veloso, semanal, que a gente adora fazer, que a gente morre de rir fazendo. Atualmente a gente está fazendo separado, né? Eu estou fazendo aqui em casa, no estúdio, Jota está fazendo na casa dele, e aí a gente junta tudo pela internet e tal. Mas essa ideia também é uma ideia completamente nova. Então, assim, uma vez eu fiz meu mapa astral, né, com uma pessoa que você também conhece muito, e desde também, que é Pedro Augusto. Muitos músicos conhecem. Pedro Dias, ele ou era, eu não sei como é que está hoje, assim, astrólogo também. Então, ele fez um mapa, e na hora dele me explicar sobre o meu ascendente, que é Sagitário, eu estou falando isso porque vocês são junguianos e essas coisas têm a ver também com esses mitos do zodíaco e tudo. Ao invés de ele me explicar muito sobre o ascendente Sagitário, ele me deu um livro, diga que, lê esse livro, o Ascendente Sagitário, porque assim, é aquela coisa, ele falava, o homem dos 7 instrumentos, né? E eu sou literalmente, eu sei que eu sou
Isso é muito da minha natureza. Tanto que assim, eu nunca me especializei em instrumento nenhum. Entendeu? Eu sou um violonista até certo ponto. Tem coisas que eu faço muito bem no violão, sei que faço bem. Tem outras que eu não faço e não, aqui eu não vou aprender não, já chega. Isso aí é para outras pessoas que se aprofundem mais. Eu toco piano, eu toco acordeon, entendeu? Faço arranjo, né? Eu me envolvi com teatro, eu tenho um programa de rádio. Então assim, é um pouco a minha cara, entendeu? Essa coisa de você fazer um pouco de tudo, é o meu jeito, eu gosto disso. E eu nunca quis dar uma direção para isso. Eu deixei que a vida um pouco desse. E ao mesmo tempo que as minhas escolhas sobre participar de uma coisa e de outra fossem moldando, entendeu? Para onde a coisa ia indo, né? Então, por exemplo, o Alexandre entrou aí, ó. Oi, Já falei de você aqui, um Alexandre. monte, já falou de você, já foi. Jota também está aí, você já falou dele. Nossa, Muita gente legal. porque não dá para ver. Bem-vindos, Então, bem-vindas, bem-vindos, viu, gente? É que a gente está dando espaço aqui para a Lu falar à vontade. Eu gosto mais desse formato inicial. Depois a gente vai ter essa parte da interação, para quem chegou agora. ô Iris, vá me policiando aí, viu? É, tranquilo, a gente está com um tempo bom. Pode ir, pode seguir, eu vou te Então, sinalizar. essa coisa de você gostar um pouco de tudo. Como eu falei, né, nessa época lá de vestibular, tudo eu gostava, eu imaginava que eu pudesse fazer, entendeu? Ser professor de geografia, eu achava bonito geografia, entendeu? Eu achava um negócio lindo. E aí, história, eu era louco por história, mas eu me dava bem em física, entendeu? Tinha notas ótimas em física, embora nunca pensei nisso profissionalmente. Mas na música é como se eu fizesse um pouco isso também. Eu tô cada hora na música fazendo uma coisa, entendeu? Assim, claro que, por exemplo, a coisa de ser músico, né? De músico mesmo, de palco e tudo, foi algo que foi diminuindo, foi perdendo um pouco né, o brilho na minha vida. Eu comecei a ficar um cara mais de dentro do estúdio do que do palco, né? Tocando com outras pessoas. Hoje eu toco com praticamente ninguém, assim, porque fui optando por isso. Então tem algumas pessoas específicas com quem eu tenho a maior relação musical, né? Com quem eu vou para o palco tocar. Então eu pude escolher isso, eu não fiquei preso a essa coisa de estar sempre tendo que tocar, né? Assim, aquela coisa mesmo da sobrevivência da grana. A grana não está vindo muito disso, de você ter que está no palco todo o tempo. Mas determinadas pessoas, como Andréa Daltro, por exemplo, com quem eu tenho uma ligação assim de alma, assim, a Andréa é uma pessoa que eu acho absolutamente impressionante, um artista para mim muito num patamar assim que muito difícil de você encontrar no dia a dia. Assim. Então, assim, o que a Andréa quiser, eu faço. Ela vem para cá, para Salvador, ela não mora mais aqui, mas eu estou à disposição, entendeu, dela, né? Jussara Silveira é outra pessoa incrível, né? Que, assim, a gente tem também a gente gosta das mesmas coisas de música, sabe? Então, assim, são coisas que eu faço ainda como músico, né? Mas a maioria do tempo eu estou realmente fazendo arranjo, produzindo disco. Isso é outra coisa que eu ia falar. Mais tarde ainda disso, começa a coisa da produção musical, né? O que é produção musical para as pessoas que, né, não estão assim muito por dentro? O produtor musical é aquele cara que recebe do artista, dizer, olha, quero gravar um álbum, quero gravar uma música, quero botar minha música no festival da Rádio Educadora. Minha música é essa aqui. Ele chega com o violão tocando e você faz o resto. É o arranjador? É, mas é um pouco mais que isso. Ele faz o arranjo, ele mesmo produz, ele organiza as sessões de gravação, ele define coisas com o artista, de como a coisa deve ser feita, né? Então, esse trabalho de produtor musical. Fiz vários trabalhos com produção musical. Tenho um estúdio na minha casa, que é da onde eu estou fazendo aqui esse papo, né? Para que eu possa produzir aqui sem o trabalho de ter que ir em outro lugar, sem o custo também de ter que estar em muitos locais. E eu venho fazendo isso, melhorando esse estúdio, desde que eu comecei ele lá atrás com o Alexandre, entendeu? Quando eu saí da casa dos meus pais, a gente alugou uma casa na Federação, a gente tinha meio que compramos algumas coisas junto, eu tinha algum equipamento, os instrumentos, ele tinha outro. E de lá para cá eu venho melhorando isso. Agora, eu nunca quis também ser dono de estúdio, abrir um estúdio grande e ficar gerenciando gravações de pessoas com as quais eu não esteja envolvido. Então, eu tenho o meu estúdio para fazer as coisas que eu sou convidado para fazer. Então, também é uma outra linha de trabalho, né? Assim,
de novo aquela coisa lá dos computadores, da tecnologia, isso eu vivo profundamente hoje, só que totalmente aplicado à música, né? Assim, não existe uma utilização disso que não seja na música. Mas eu vivo muito, vivo por dentro das coisas que estão rolando, dos novos softwares que tem para você mixar, masterizar, entendeu? Então, por causa um pouco dessa vida de produtor. Então, assim, o que acontece, isso é um pouco, pronto, eu acho que eu cheguei no ponto agora, a minha história musical é um pouco essa, entendeu? Assim, da onde eu saio, daquela criança que eu via música em casa e tal, que se envolve com a música na época do colégio, que depois começa a tocar na noite, que depois começa a fazer trilha sonora para espetáculos, né? Que depois se vende como artista, vai para o palco e agora é a velha história, o nome no cartaz agora é o meu nome, que está ali, o que sai na imprensa, né? É o seu nome porque você optou por isso. E depois disso a coisa virar esse produtor, né? Que de trazer outros artistas e de realizar o sonho de pessoas na gravação, né, na produção, e colocar a música dessas pessoas num patamar que ela possa ser ouvida pelo mundo, né? Então, isso um pouco é a minha história, entendeu? E Agora, tudo disso aí, diga. Antes de você entrar no processo criativo, né, que É, é o tema que a gente trouxe, mas tudo isso é processo criativo, na verdade, né? Tudo isso faz parte do seu processo criativo. Mas você tem esse momento agora também de pessoas que gravam músicas que você compôs. sim, Então, sua claro, música vai para a exatamente. novela, a sua música É, é cantada por pessoas, assim, além do artista Luciano Salvador Bahia no cartaz, você é sim. compositor na voz de pessoas. Então, gostaria que você falasse dessa etapa também, né, que é mais recente. É verdade, é verdade. Você tocou no ponto que, inclusive, é muito importante, porque isso, talvez, mais do que tudo, né, é o que leva o seu nome para fora do seu ambiente de cidade, né, das pessoas daqui. Então, assim, a primeira vez que isso aconteceu, né, foi assim, eu lancei o meu primeiro disco, que foi lançado em 2006, eu acho. 2005, 2006, alguma coisa assim. Eu ganhei o prêmio Braskem, eu botei o meu disco no prêmio Braskem e ganhei. Então, esse disco já contou com a participação de Elza Soares, a gente trouxe a Elza gostou da música, veio gravar. Foi a primeira vez que eu ouvi a minha música na voz de alguém assim, né? De um patamar de popularidade e de importância, né? Popularidade azul, como é que eu digo? De patamar artístico, né? Como o de Elza Soares. Me lembro perfeitamente de eu estar no Rio, com o Márcio Guimarães, que estava produzindo o disco assim comigo, dentro do estúdio em Ipanema, e aí Elza, eu dentro do estúdio com ela abriu a boca assim, cantou um verso meu, né? Aquela coisa assim, né, de você ouvir aquilo que você fez numa voz dos céus daquela, né? Uma voz assim eterna, uma voz impressionante. Aí depois disso, esse disco, uma outra música desse disco, que era a Queda, começou, Márcia Castro gravou essa música ganhou o prêmio Braskem, né, também de melhor música, o troféu Caymmi, desculpa, de melhor música. E essa música ela foi conhecida por Ronaldo Bastos, que é um compositor da história da música brasileira, parceiro do Milton Nascimento de inúmeras músicas, Lulu Santos, Dori Caymmi, da música brasileira inteira. E o Ronaldo se interessou pelo meu trabalho, né, e leva esse trabalho para ser editado no Rio, e começa a mostrar a minha música. Então, Celso Fonseca, que é um grande parceiro de Ronaldo, músico do Rio de Janeiro, grava essa música. Mais tarde, no próximo disco, Simone Maser, que é uma cantora do Paraná, que mora no Rio, gravou o Tango do Mal. Essas duas músicas entraram na novela. Então, o seu nome começa a participar, né, de situações que já não estão mais um pouco sob o seu controle. Te escreve gente do Rio Grande do Sul dizendo adoro o seu trabalho, entendeu? Você não sabe, tem a menor ideia de quem seja. Então, assim, essa coisa de outras pessoas levarem a sua música adiante. Outro dia rolou de... Outro dia, não. Teve a história com Martinália também. Martinália gravou uma música minha em parceria com o Ronaldo. Então, a sua música começa a estar nas vozes que o Brasil inteiro conhece. Isso é muito bom, muito demais também. E, recentemente, aconteceu que Simone, a cantora Simone, que eu brinquei até num post que eu fiz, não é a Simone Maser, que foi quem gravou o Tango do Mal. É É assim. Simone sem sobrenome. Aquela Simone que só Simone sabe quem é. E aí, porque ninguém fala Simone Bittencourt, né?
Eu acho o nome dela é Simone Bittencourt, mas ninguém fala isso, fala Simone. Então, ela apareceu na live dela cantando essa música também, entendeu? Então, isso é muito bacana. E isso, você lembrou super bem, é muito importante nesse sentido. Leva o seu nome. Então, meu nome passa a estar associado a uma novela da Globo. Se você pega qual é a trilha sonora, você lê, tem um nome lá. Martinália, você vai no canal de Martinália, tem uma música, a sua música está lá, gravada por ela. Então, esse reconhecimento, de certa forma, né, porque é isso mesmo que acontece, se essas pessoas gravaram, é que elas entenderam que é bacana a música, entendeu? Ela é muito importante nesse sentido de alavancar um pouco a sua popularidade, até onde o seu nome chega, entendeu? É isso. Eu acho que, assim, pela anotação que eu fiz de falar, né, dessas várias formas nas quais eu me insiro dentro da música, né? Assim, sempre foi assim e não está com cara de que vai mudar. Eu vou continuar compondo, eu vou continuar fazendo as produções aqui, eu vou continuar fazendo as trilhas, entendeu? Assim, eventualmente está tocando num palco, vou fazer show meu e é assim que eu gosto, entendeu? Essa coisa de você delimitar muito, não sou eu, entendeu? Assim, não é muito a minha cara de dizer, não, acabou tudo, não produzo mais ninguém, vou mergulhar, entendeu, no violão e só vou tocar violão. Tem amigos meus incríveis músicos que têm essa natureza, que são assim, entendeu? Como é que um Ivan Sacerdote, por exemplo, né, que a maioria das pessoas conhece. Ivan é clarinetista. Ele pode vir a fazer uma trilha, ele pode vir, é óbvio que pode. Ele é um cara musicalmente, mas o lance dele é ali no instrumento, a expressão dele é no instrumento, né? No meu caso, eu entendi que ia ser ali até determinado ponto, entendeu? A partir dali, não mais. Eu precisava de outra coisa. Eu precisava de compor, eu precisava de, sei lá, fazer o arranjo, eu precisava de organizar uma gravação. Eu gosto de fazer isso, né? Então, assim, esse foi mais ou menos um resumo, não sei nem se é um resumo, da história, né? Assim, de como eu fico na música. E aí você me pergunta sobre o processo criativo, né? Como é que é esse processo criativo? Aí a primeira coisa que eu imagino falar sobre isso é o seguinte: existe o processo criativo espontâneo, né? E existe o processo criativo sob encomenda. Então, eles, para mim, diferem bastante, né? Uma coisa, por exemplo, essa música minha, Tango do Mal, é uma música que Simone Mas gravou, que entrou na novela, que me deu uma popularidade, que as pessoas, né, no Rio, eu me lembro, eu estava no Rio, quando eu fui indicado lá o prêmio da música brasileira, que o meu disco foi um dos indicados, a gente estava numa loja de departamento, né, comprando uma roupa para eu poder ir para o negócio do evento. Aí Mazo vira para a moça da loja e diz: esse daqui é o compositor da música da novela. Ela diz: e que música? Aí ele cantou um pedaço. Aí a vendedora: foi você que fez essa música? Ela sabia, era uma vendedora da loja de departamento, entendeu? Então, assim, isso tudo. E essa música é um processo de criação espontâneo. O que é que aconteceu? As pessoas brincam com isso. Jota morre de rir quando eu falo isso. Como é que é o seu processo criativo, Diego? Jota, eu sonhei com a música. O que é muito bom falar isso aqui dentro de uma perspectiva de psicologia. Tudo a ver. Porque é real. Eu sonhei com a música. Não pronta. A música veio pronta na minha cabeça. Não foi nada disso. Mas eu acordei com aquilo na cabeça. Eu tenho um estado que é entre acordar e não acordar. Sabe aquela coisa do estado alfa, que você fica meio lá, meio cá? Onde a criatividade está muito aflorada. Às vezes eu tenho temas musicais que vêm na minha cabeça, tem frases. Tanto que eu comecei, depois de um tempo, eu até parei de fazer isso, tenho que voltar, a dormir com um gravadorzinho do lado, né? O celular mesmo, que na época era um gravador, porque não, agora eu dormia com o celular. Então eu acordava no meio da noite com uma música, não uma música, mas um mote, né? Um tema, uma ideia musical. Aí eu cantava com a voz de sono, e eu tenho um bocado dessas gravações assim, que eventualmente eu vou dizer: não, hoje é o dia de fazer música minha, para mim. Aí eu vou para esses, né? É como se fossem anotações, rabiscos, só que são rabiscos vocais, né, que eu gravei. Aí eu pego uma coisa como essa e transformo isso numa música. Eu amplio aquela ideia embrionária
que veio assim um pouco desse jeito. E Tango do Mal foi isso. Eu acordei aqui e disse, bicho, isso aqui é legal. Isso aqui pode dar pode dar um pedal, pode dar um caldo, né? Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero. Aí pronto, daí eu fiz a música, entendeu? E esse é um processo criativo totalmente espontâneo, né? E que eu tenho que confessar isso aqui, muito irresponsável com isso. Muito irresponsável. Porque muitas vezes eu tenho essas inspirações, essas coisas, e eu não vou concluir, entendeu? Eu digo, não, deixa para lá, isso aí eu não vou esquecer, não. Uma hora eu faço, e não faço. Entendeu? Então, assim, muitas vezes esses insights, assim, eu acabo me dedicando mais a esse outro lado do processo criativo, que também é muito constante, que é a música sob encomenda. Entendeu? Que é a trilha sonora, que é uma produção, é um arranjo, que as pessoas me ligam, eu quero que você faça isso, entendeu? Para mim. Então, isso acaba, realmente é uma coisa que eu tenho que dar uma solução, porque eu sei que muita coisa está sendo deixada de lado, porque, sabe, é uma preguiça, uma palavra horrível para se usar assim, mas ela tem a ver também, né? Porque assim, não, depois eu faço. Sabe por quê? Porque não tem ninguém te cobrando por aquilo, né? Se eu não fizesse a música Tango do Mal naquela hora, ela não existia. Simone não tinha gravado, não tinha ido para a novela. Assim, mas eu fiz, entendeu? Isso é muito... eu preciso dar mais atenção a isso, eu sei. Está virando uma sessão de psicanálise em praça pública. Aberta ao público. Eu perguntaria assim para você, você acha que você precisa dar mais atenção porque é da encomenda de fora ou da encomenda de dentro? Né? Porque assim, fazer música é uma encomenda interna, né? E a encomenda de fora você está dando mais importância. Eu perguntaria isso na análise. E também, assim, uma coisa de que eu poderia dizer assim, Luciano, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encomendar uma música, vou dizer para você, faça uma música, você vai fazer a sua música, eu quero essa música dia tal. Porque aí você tem a obrigação, você vai fazer, não é uma encomenda para uma trilha, é uma encomenda de uma música sua. Mas é óbvio que eu entendo, porque existe uma coisa que ali existe um contrato. Uma pessoa que lhe pede uma música é um contrato. Esse contrato com você mesmo, ele é mais descomprometido. Talvez você tenha que trabalhar isso, né? O contrato consigo mesmo. E o que eu vejo, Iris, acontecer é o seguinte, é um monte de artista que fica nessa situação. É um monte de gente que trabalha para projetos de outras pessoas, entendeu? E acaba deixando o seu próprio projeto meio que ali, meio que um dia eu faço, meio assim. Ele sempre estará ali na hora que eu quiser fazer, eu vou lá e faço. Né? Então, assim, mas isso realmente é um problema, porque assim, se eu for pensar em o retorno que eu tive de todas essas coisas que a gente tem falado aqui, eu não tenho como comparar esse retorno que veio através dessas músicas que foram espontâneas, né? Foram músicas como Queda, como Tango do Mal, entendeu? Como a música de Martinalha, o Cirandeiro. Eles são retornos de reconhecimento público maiores do que as trilhas que eu fiz para espetáculos que ficaram dentro do escopo da cidade de Salvador, que são trabalhos ótimos, não estou desmerecendo em nada, mas existe um alcance, entendeu? Assim, menor do que o que essas músicas, assim, o alcance foi um alcance muito maior que elas me deram. Então, assim, nem que seja por isso, não que isso devesse ser o motivo principal. O motivo principal é isso aí que você falou, é a encomenda de dentro, é a encomenda da inspiração, dessa coisa que você não sabe de onde vem, né? Mas e do ponto de vista da contribuição mais significativa do nosso poder criativo, Lu, tem o nosso quinhão para a sociedade, daquilo que nós somos, o talento que nós recebemos, nós temos como um certo dever dar também, colocar à disposição da sociedade. Talento não é para ficar para você. Então, assim, aquela coisa, do ponto de vista junguiano, né? Jung chamou isso de quinhão, quer dizer, o quinhão que lhe cabe para que você devolva à sociedade esse potencial que foi dado e que você também se esforçou para ele ser desenvolvido, óbvio, mas que você recebeu a sua alma
já tem isso. Então, quantas pessoas aí ficam olhando uma pessoa tocar violão e adorariam tocar Claro. violão, né? E desejariam até, podem estudar violão, mas isso para você, você pegou o violão brincando e daqui a pouco saiu música. Ninguém te ensinou a tocar, né? Então, a sociedade, você tem um papel para cumprir socialmente também, que é colocar esse talento à disposição das pessoas, para além da questão financeira, né? A função social que nós temos nessa existência, né? Isso aí, Jung é muito claro. Então, o pessoal está brincando aqui, que você vai ter que pagar a sessão para mim. Não precisa, não. Porque você está me dando a honra de poder... Imagina, atender Luciano Bahia, Luciano Salvador Bahia, que honra! Mas é isso. Fala, eu acho que tem a ver, por exemplo, a própria escolha em seguir a música profissionalmente já foi nesse momento, nem que, por exemplo, nem que eu fizesse música sob encomenda para o resto da vida toda e não fizesse mais nada da encomenda de dentro, eu estaria tranquilo, entendeu? Com isso, que assim, também, eu estou utilizando as mesmas ferramentas, né, do talento, né, como você fala, musical, para produzir isso. Então, assim, é algo que eu não tenho nenhum tipo de dúvida sobre a escolha, entendeu? Se eu tivesse assim, optado por qualquer outra coisa na minha vida, eu ia ser muito infeliz, mas muito infeliz, porque eternamente eu ia estar imaginando, e minha cabeça é boa de imaginar maluquice, o que poderia ter sido feito quando né, se eu tivesse feito música, assim, né? Então, assim, isso aí eu eliminei da minha vida muito cedo. Eu digo, não vai ser isso, e eu vou dar um jeito, né, de viver, de poder ter as minhas coisas também, porque a ideia também não era nunca ser assim, morar debaixo da ponte para poder fazer música. Talvez até morasse, não sei, entendeu? Mas, assim, essa possibilidade de fazer algo que você ama, né? E de você ter um conforto que você deseja para você, também é algo que tem que ser colocado mesmo na fita, eu acho, no seu pensamento, né, da pessoa, do jovem que quer começar a fazer música, né? Então, assim, tem uma hora que você tem que ter coragem mesmo de dizer, não, eu vou. Eu sinto que a quantidade de música que tem dentro de mim vai me fazer um músico profissional, entendeu? Eu vou estar na música. E como eu te falei, você não precisa ser, né, o maestro da Orquestra Sinfônica de Los Angeles para poder estar na música. Você tem tanta coisa para se fazer no mercado da música. Eu sabia que alguma coisa aí eu ia fazer, né? Nem que eu fosse professor de música de criança, eu ia ser professor de música de criança, de boa, entendeu? Mas assim, e aí você vai testando, né? Você vai indo para onde é que você vai, essa coisa do produtor, a coisa do músico, a coisa do compositor de trilha, e tudo isso eu fui testando. Eu nunca tive assim, não vou fazer isso não, porque né, eu sou compositor, eu não sou produtor. Eu sou compositor, eu sou produtor, um pouco, entendeu? E não fico botando as coisas na balança. O que é que eu faço melhor? Entendeu? Eu posso ter até minha opinião, entendeu? Eu me vejo hoje mais como compositor. Tanto que, assim, quando as pessoas botam, assim, aquela coisa, né? São Salvador Bahia, músico, compositor, diretor musical e tal, não sei o quê. Eu gosto que a palavra compositor esteja na frente. Porque como eu me sinto? Eu me sinto mais irmanado, assim, quando eu estou com outros compositores, né? Quando eu estou numa reunião de compositores, do que quando eu estou numa reunião de músicos, instrumentistas, que eu sou também. Mas, assim, é como se uns fossem primos e os outros fossem irmãos, entendeu? Interessante. Entendeu? Eu sou irmão dos compositores. Entendeu? E você assim, traz isso também, Lu, como letrista, no lugar do letrista, o compositor da música propriamente dita. Você fala como letrista também, porque você é um compositor de letra e música. Isso também é importante. Isso é outra coisa que também eu vivo trabalhando para não virar uma confusão na minha cabeça, entendeu? Porque, assim, como eu comecei como músico, né, as pessoas primeiro só me viam como pessoa que tocava violão, que tocava piano, que depois fazia arranjo e tal. Então, música no sentido mais musical, não letra. Aí eu faço as músicas que tem letra. Aí você já precisa informar para as pessoas, olha, eu também faço letra de música, né? E, na verdade, quando eu vou pensar, essas músicas que fizeram mais
sucesso, né? Assim, minha, se é que pode chamar assim, porque o sucesso mesmo de hoje são 50 bilhões de visualizações no YouTube, não é o caso, mas assim, as músicas se tornaram conhecidas, eu acho que elas se tornaram muito mais pelas letras do que pela música, porque são músicas relativamente simples. As minhas músicas mais rebuscadas, vamos dizer assim, mais trabalhadas, mais difíceis, né, tecnicamente, musicalmente, não são tão conhecidas, entendeu? Eu acho que eu consegui despertar o interesse um pouco em mim como compositor, muito mais por algumas letras que eu escrevi, principalmente a letra de Queda, que é uma letra que brinca com essa coisa do casamento, né? Do flerte entre duas pessoas que são casadas, né? E aquela coisa, e aí? Vai para onde esse negócio, né? Que é uma coisa do mundo, entendeu? Assim, você casou, mas você não está livre de imune a olhares para você, nem de você, assim, essa coisa está aí no ar, entendeu? Então, como eu toquei nesse assunto, aí eu acho que muita gente se identificou. Tem um casal mesmo que eu conheço, não vou dizer quem é, ele disse assim, eu casei por causa dessa música. Essa foi boa. Os dois abandonaram relacionamentos que tinham e se casaram. Tem um filho lindo, inclusive. A música deu foi a música que deu uma chacoalhada no fato deles romperem uma ele conta, né? Ele conta isso. Então, o que é o seguinte, então, foi a melodia, a harmonia da música? Não, foi a letra da música. Então, assim, aí depois Tango do Mal foi outra música que tem umas comparações inusitadas, umas coisas, inclusive, quando eu mostrei para Eduardo Dussek, que é uma alegria enorme ter gravado com ele, porque ele foi um ídolo meu da minha adolescência, assim, né? Eu adorava aquelas músicas de Eduardo Dussek, Troca Seu Cachorro para uma Criança Pobre, tudo doméstica, aquela brincadeira, aquela coisa cômica que ele trouxe para a música brasileira, que não tinha muito, pelo menos eu não conhecia antes dele, ele era a encarnação daquele tipo de coisa. Eu adorava, né? Eu tinha todos os LPs de Eduardo Dussek. Aí quando veio a ideia de gravar, né? E eu discutindo com o pessoal da Dubas, que é muito importante para mim, o pessoal do Ronaldo Baixo, do Rio de Janeiro, que tem a editora, onde todas as minhas músicas estão lá. Ele entrou aí, Ronaldo Bastos entrou. Ronaldo tá aí? É sério? Eu vi entrando, agora não sei se ele permaneceu, mas ele entrou. Certo. Sim. Deve estar aí, deve estar aí. O Ronaldo é uma pessoa importantíssima, porque assim, ele que mostra a minha música para Celso Fonseca, entendeu? Aí essa música Queda acaba sendo mais conhecida. No Rio de Janeiro, você canta a Queda, assim, em rodas de violão, todo mundo canta junto. Porque é uma música que tocou mais lá do que até aqui em Salvador. Embora o pessoal mais alternativo daqui conheça bem também. Agora... Gica colocou aí um trecho, né? Afinal, somos ambos casados. Eu adoro. Quer dizer, é uma música que pegou, né, Luciano? Pegou porque tem essa coisa da música também, eu acho, com a letra, a identificação, aí puxando para a perspectiva junguiana, ela toca no arquétipo. Quando toca num arquétipo, assim, que é a tendência a todo mundo viver um pouco aquilo, sentir aquilo, a pessoa é aquilo que a pessoa quer dizer, mas ela não sabe como dizer. Então, os artistas têm essa competência, né, de tocar no arquétipo, porque eu já vi uma entrevista que Caetano disse que aquela música Sozinho, ele vendeu muito mais, alguém colocou aí, Jung adoraria Queda. É verdade, Jung adoraria as músicas de Luciano, porque as músicas de Luciano sempre tem essa questão da tensão entre os opostos. Você traz muito as ambiguidades, né? Essa questão da persona e sombra, eu sempre me identifiquei. Então, assim, aí Caetano falou da música Sozinho, né, que ele vendeu muito, mais do que músicas que eram dele, porque a letra de Sozinho, ela vai capturar várias pessoas, assim, né? Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Você vai ali no sentimento que a gente quer falar e não sabe como dizer. Então, quem nunca ficou dividido entre dois amores? Quem nunca ficou, assim, amando seu marido, sua esposa, seu amante, mas desejando uma pessoa por uma outra via?
que não necessariamente é para ficar com a pessoa, mas assim, o pluriamor aí dos jovens, né? O pluriamor. Isso. Mas assim, como administrar isso numa sociedade que talvez imponha para a gente uma monogamia que talvez não seja natural? Não sei, é uma discussão essa questão da monogamia, Claro, afinal de contas, né? Foi uma coisa imposta, é uma coisa antropológica, é cultural. E aí você toca num ponto que todo mundo sente, assim, uma hora assim, você é pego também no que a alma imoral traz, né, de Newton Bonder, na tradição e na traição. Então, assim, entre a tradição do casamento e a traição, mas assim, o que é mesmo trair, afinal de contas? Será que trair é isso exatamente? Tem tantas formas de trair que necessariamente não precisa ser através do desejo. Então, assim, você mexe num tema que é um ponto que todo mundo tem. Em algum momento as pessoas se questionam, né? A sua imagem agora, para mim, ficou nítida, assim, deu uma nitidez impressionante. Ela tá nítida para mim desde o início. Desde o começo, né? Ela oscilou. Algumas pessoas também falaram do áudio, mas o áudio, para mim, também, muito bom. Gente, é o seguinte, eu quero convidar vocês para a segunda parte, porque muita gente aí comentando, eu querendo ler os comentários também. A gente vai dar um intervalinho de 5 minutos, 10 minutos, né? Vamos dar 10 minutos, a gente pode, porque a gente teve um atraso também no começo, então a gente vai dar 10 minutos e volta para Luciano levantar um pouquinho e tal. E aí eu gostaria que vocês, quem esteve na primeira parte, entrasse na segunda com a gente, para fazer as perguntas, eu anotei algumas coisas aqui que vou retomar com o Lu. Eu achei muito legal que Deise comentou uma coisa que você falou em seguida. Acho que não sei se você leu, mas Deise falou se o processamento de dados de alguma forma te ajudou na música. Aí você disse que essa questão do uso, né, da tecnologia, tal, mas não necessariamente o processamento de dados. Então as pessoas foram colocando coisas aí e perguntas e também revelações aqui de declarações, muita gente dizendo, Lu lindo, faz trilhas maravilhosas. Então, um espaço também, Luciano, que eu quis fundar com esse momento, um espaço entre amigos, um espaço para a gente conversar, aproveitar esse momento agora, né, que a gente está vivendo com tanta angústia por um lado, mas com oportunidades por outro. Então, a gente poder também receber os amigos, né, receber aqui, bater um papo, um pretexto para a gente poder conversar, porque a vida vai atropelando com as outras coisas. Então, a gente volta daqui 10 minutinhos, viu? Aí eu tenho algumas perguntas e vocês também perguntam, tá? Daqui 10 minutos, viu, gente? Voltamos. Tchau, Lu. Tchau, obrigado. Abrindo a segunda parte das nossas interações online com Luciano Salvador Bahia, aguardando ele chegar, para a gente dar continuidade agora a essa parte com perguntas, interação das pessoas. Então, oi Zu, tudo bom, Zu? Semana que vem é você aqui, aproveitando aqui já para falar para o pessoal, Zuarte estará com a gente na próxima feira aqui também falando do processo criativo do artista plástico, né? Vamos lá. Oi, Lu, de volta. Então, à medida que o pessoal for chegando, a gente vai, como fica gravado no IGTV, tem muita gente assiste depois, e as pessoas comentam, Iris, eu vi a live de Luciano, porque esse horário de 14h30, né, à tarde, assim, muita gente está trabalhando, está envolvida com suas atividades, né? Então, oi Magno, tudo bom, a Magno aí? Zuarte disse que está adorando o papo. Zu, pode lançar perguntas aí, viu, Zuarte? Fiquem à vontade. Luciano, você falou no começo sobre essa questão, na escola, você já fazia uma coisa de dirigir as cenas. Eu achei interessante isso, porque aí você traz a coisa assim, eu não seria ator. Ator, não. Eu, particularmente, eu acho que você poderia ser ator. Eu acho, porque você tem uma facilidade verbal muito boa. Mas você diz, nunca se passou. Aí eu até me lembrei aquela vez que a gente fez aquele trabalho com palhaço, lembra? Que você tentou e tal, mas você falou, Iris, não é a minha e tal. Mas assim, você acredita que isso é uma temática que a gente discute muito em educação infantil, em ensino fundamental com os professores de crianças pequenas, porque a escola não investe muito na veia vocacional.
A escola prepara a criança, por exemplo, vai fazer um vestibular agora com 17, 18 anos, sei lá, muita gente não tem nem ideia. E existe ali uma sementinha, tirando algumas áreas que não tem saída, que as pessoas costumam dizer, eu não escolhi a música que me escolheu, né? Uhum. Tem algumas áreas que não tem jeito, mas tem outras que as pessoas nem sabem que tem potencial. Então, quando você conta essa história, me remete muito a essa, você novinho ainda na escola, já delegando os papéis. Embora você não seja diretor de teatro, você faz direção musical. Então, você é uma pessoa de teatro também. Então, como é que você vê esse teatro na sua vida, né, desse outro jeito? E o que você poderia falar para as pessoas no que diz respeito ao trabalho com crianças, que a gente pudesse olhar para essa vocação, que eu acredito que ela aparece bem cedo. Eu acho que ela aparece cedo, mas nem sempre há uma escuta da sociedade para essa vocação infantil, entendeu? Eu acho isso. Só vou te contar um caso interessante de uma criança que eu conheci uma vez, que ela dizia que queria ser médico de peixes. Médico de peixes. Eu nunca, né? Eu falei, gente, como é que alguém é médico de peixes? E todo mundo achava muito engraçado. Tempos depois eu descubro que essa pessoa fez oceanografia. Quer dizer, ela foi, e depois ela foi trabalhar numa área, esse rapaz, específica de doença de peixes. Caramba. Olha que coisa! Ela estuda doença, né, de criança. Pois é médico de peixe, entendeu? Quer dizer, a criança vai falar de um jeito engraçado, né? Mas você vai ter pessoas que vão cuidar dos animais, né, os veterinários e tal, e tem que ter veterinário para peixe também, tem médico de peixe. Então, às vezes a gente acha que a criança está falando uma coisa totalmente absurda, né? Então, eu queria te escutar um pouco, porque quando você falou isso me chamou a atenção. Você falou, eu dava um papel para todo mundo, você vai ser não sei o quê, você vai ser... Total. Né? O que acontece é o seguinte, como essa vocação musical pintou em mim muito cedo. Então, assim, eu ganhei meu primeiro violão com 8 anos de idade, mas antes disso eu já tocava no violão da minha irmã, entendeu? Então, assim, eu já me reconheci como alguém que tinha essa coisa de vocação para as artes, né? Eu reconhecia isso em mim. Então, eu acho que por reconhecer isso em mim, eu comecei a olhar e procurar quem também eu achava que tinha isso. Mesmo que não fosse exatamente na música, mas que tivesse alguma, né, vontade. Algumas pessoas, por exemplo, tem Ônira, uma amiga da gente, que ela é uma bailarina incrível, né? Hoje ela é uma médica, mas assim, ela tinha uma coisa para o balé incrível, assim, muito forte. Ela participava dessas coisas que tinha na época de exame da Royal e ganhava com a nota ótima e tal. E tem um caso muito específico em relação a isso de um amigo, Natan, que assim, Natan, uma vez ele isso devia ser o quê? 7ª série, 8ª série no máximo, ou seja, a gente tinha 14 anos, alguma coisa assim. Ele declamou ou ele leu um texto na sala de aula. E era um texto grande, e ele falou decorado e tal, assim. Aí, assim, isso para mim já foi, era ele se declarando um ator, né? Aí ele conta isso, é muito engraçado, que eu no corredor da escola, eu corri, porque nessa época eu já organizava o negócio, né? Então eu dizia, olha, vai ser assim, chama o pessoal de dança, você que é mais da dança, vê aí quem é o pessoal que tem aula de dança, você faz o grupo, né? E aí, aí não tinha muita gente que fazia teatro, não tinha isso. Aí eu virei para ele, eu saí correndo no corredor e disse, ei, eu não conhecia ele era de outra turma. Você vai participar do negócio como ator, viu? Já tá tudo certo. Aí saí correndo, para ele não dizer não, porque eu não tinha outra pessoa, eu precisava de alguém que tivesse algum tipo de talento para falar, entendeu? Em público, assim. Aí o engraçado que aconteceu disso é o seguinte, eu saí correndo para ele não dizer não, e ele saiu correndo atrás de mim para dizer, você me convidou, agora vai ter que eu vou fazer. Não. Resultado, legal. Esse cara fez faculdade de teatro no Rio de Janeiro, na Unirio, já fez várias peças, hoje mora em Londres, entendeu? Já fez... assim, eu via o ator ali. Né? Isso. Talvez, né, os outros alunos vissem só alguém que, sei lá, que decorou que queria ir lá na frente falar.
Isso. Mas eu vi o ator, porque eu era já um artista, entendeu? Assim, eu já tinha essa coisa. Quando eu comecei a tocar na escola, a primeira vez que a professora de música me pediu para tocar uma música, aí eu toquei assim, aí ia ter uma apresentação com uma pessoa de cada turma. E eu ia me apresentar pela minha turma, né, tocando. Aí ela me viu tocar e disse assim, você vai tocar para todas as turmas. Porque, assim, eu já estava numa posição, assim, e eu já tocava, né? E não tinha ninguém. Aí, bicho, eu fiquei nervoso e tal. Mas, assim, aí entendeu? Você já vai reconhecendo que você tem aquela coisa, né? Dentro de Claro. você. Essa coisa engraçada. É, Dentro de teve você. uma pessoa aqui, Cíntia falou que você é um gênio. Ela colocou aí, você Ó, é um Cíntia gênio. Pocídio, né? Eu vi que ela entrou aí. Cíntia É, é você é um ótima, eu gênio. te adoro. Então, Cíntia é essa outra dessa capacidade. que... Ela é Fala. dessas que pega todo mundo junto, de você vem, você vai, é aquela pessoa que bota todo mundo junto para fazer uma coisa legal. Acontecer, né? Que legal. Então, Lu, eu sinto hoje também, no meu fazer profissional, assim, com crianças e adolescentes e com as famílias, eu sinto uma certa crise em relação a essa escolha vocacional, porque eu acho que a gente tem também uma sociedade que pressiona muito para aquilo que vai dar condição financeira. Então, A vida você toda foi isso, né? a vida toda, mas eu sinto que hoje parece que tem, não sei, a sensação que eu tenho com as crianças é assim, elas têm que saber tudo, elas têm que estudar inglês, elas têm que ser expertises em tudo, elas têm que fazer 1000 coisas, elas não têm horário mais nem para brincar, porque atividade disso, atividade daquilo, para poder ser uma grande performer profissionalmente, né? Você, em Uhum. algum momento da sua fala, você diz, bom, eu era músico já, ganhava até dinheiro com música, fazia, né, pagava meu aluguel, fazia umas coisas assim. Mas na hora de fazer o vestibular, eu fiz para processamento de dados porque eu pensei numa Aham. profissão. Como é É, isso? Quer dizer, a música não te deixou em paz. Você fez processamento de dados, mas um dado momento você foi pego lá pela música. Não teve jeito. claro. Isso acontece. Nós temos Alexandre Lins também, né? Nosso Mesmo querido caso. Alexandre Lins, que fez engenharia, mas é música. Paulo Emílio é maestro, né? Hoje trabalha como maestro, fez mestrado em regência musical e fez engenharia. Entregou o diploma para os pais e depois foi fazer música. Então, assim, e muitas pessoas. E eu conheço gente que toca muito bem, mas não trabalha como músico, né? Não Aham. tem sustento como músico. Então, alguém fez uma pergunta aqui. Você vai responder minha pergunta, mas peraí. Mas peraí. Elinas entrou, Elinaldo, meu companheiro de trilha O sonora. fato de você fazer trilha para teatro e vivenciar o fazer teatral, Ezu, te ajudou para assumir o palco, para interpretar suas composições? A pergunta de Zuarte. Agora eu quero que você conclua essa minha Tá. colocação sobre essa questão. Daqui a pouquinho, viu, Zu? A gente volta na sua pergunta. Essa questão da vocação da criança, né, do espaço da criança que pode, que tem como muitas vezes ela não tem lugar para se expressar. Então, não é levado a sério, por exemplo, fazer música. Até hoje é assim. Ou você tem que Uhum. despontar, ganhar muito você é levado a sério como músico, artista, se você ganhar muito dinheiro. A visão é essa, se você ficar Aham, aham. famoso, né? Fora É. isso, as pessoas oprimem muitas vezes as crianças, os adolescentes que tocam, não, isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai dar dinheiro. E até mesmo você, já fazendo o seu trabalho musical, não fez faculdade de música. Não que Uhum. você deveria ter feito, mas assim, processamento de dados hoje na sua vida talvez tenha servido para você entrar na UFBA e você Isso. migrar para o teatro, que Para o essa parte teatro, também, né, exatamente. você... Ainda tem essa ponte aí que aconteceu na minha vida, né? Muito louca, né? Foi quando eu te conheci, Então, inclusive. veja bem o que Foi eu quando eu acho te disso. Eu conheci. acho Você assim, estava... bem nesse Desculpa, fala. momento, né? Porque foi quando Pai, você isso estava aí. ainda em processamento de dados, indo para a UFBA, mas indo trabalhar na escola de teatro. Isso. Então, o que é que acontece? Isso é eterno, isso é desde sempre. Então, essa coisa de ser artista. No passado, as pessoas que eram artistas eram pessoas que nasciam já em famílias de arte. Entendeu? Que assim, como esses casos, assim, tipo, sei lá, Bibi Ferreira, sabe? Que é filha de Procópio Ferreira. Então, assim, essa tradição de arte vinha na família. Mas, então, essa coisa de depois você assumir
uma coisa de arte, não é um problema até hoje. Por quê? Porque a arte ainda é muito pouco valorizada, na verdade, financeiramente. Tem essa ideia do grande artista milionário com uma mansão em Beverly Hills, e quem não está na Globo, isso é que tem que tirar da cabeça das pessoas. Essa ideia de que só existe a coisa de você se manter, né, economicamente com a música se você estiver no topo, não é verdade. Entendeu? Existe um monte de gente que está se mantendo com música, fazendo pequenos trabalhos que não têm popularidade. Entendeu? Então, assim, no meu caso, eu tive essa sorte, uma coisa de meio destino, muito louca, que dentro de um trabalho na universidade, que não tinha nada a ver, né? Que foi essa coisa que veio quando eu fiz lá o processamento. Eu consegui migrar para uma estrutura de arte dentro da universidade, entendeu? O que isso foi sensacional, porque agora isso iria acontecer de qualquer jeito, entendeu? Primeiro, porque eu já tinha largado o curso. Eu já tinha largado o curso de processamento, eu já tinha entrado no curso de música, quer dizer, tinha uma demanda minha já de vida que eu estava encarando, e não é fácil. Não é fácil porque agora eu tenho que lembrar assim, muito da posição dos meus pais. Né? Eu nunca tive dentro de casa uma coisa de dizer, não, de jeito nenhum você está louco. Nunca, nunca. Houve aquela coisa assim, puxa, a gente se preocupa com o filho. Essa coisa de música vai ser o quê? Porque eles também não sabem, eles não tinham um exemplo dentro da família de profissionais de música. Né? Existia um exemplo na minha família do meu avô, que eu não cheguei a conhecer, que era um multi-instrumentista, tocava tudo quanto é instrumento, violino, piano, bandolim, mas quando eu nasci ele já era falecido. E existia a coisa do talento, né, para música. Assim, mas o músico profissional, ou qualquer coisa, ou o ator, ou o dançarino, não tem isso na minha família. Né? Assim, não tinha. Né? Eu venho inaugurar isso de certa forma. E você precisa de coragem. Teve uma hora que eu me lembro como era difícil. Eu disse, olha, bicho, é o seguinte, eu vou tocar, sacou? Na missa da paróquia aqui, se tiver que ser, mas eu vou ser músico. Nem que eu toque, nem que morra nisso aí, a minha história com música. Ainda bem que não foi assim. Ainda bem que não foi, mas... Eu fiz outras coisas, mas tem uma hora que você tem que confiar, porque se você não confia em você, que aquele assim, talento que você tem, você vai... Agora também, ao mesmo tempo, tem que ficar pensando em estrelato, entendeu? Você tem que entender que música é trabalho, sim, que você pode tocar na noite, que você pode tocar em evento, que você pode ter um estúdio na sua casa que grave coisas, que você pode compor para publicidade, você pode, entendeu? Tem um monte de coisa, você pode dar aula. Dar aula é uma coisa que todo músico faz. Eu nunca fiz muito isso, nunca gostei muito, porque eu sou muito autodidata também. Então eu sempre tive um certo receio de ensinar pessoas assim que estão começando, porque eu tinha um certo medo de passar vícios, né? Que assim, eu no violão eu não segui uma coisa de academia. Eu vim estudar violão Você só ensinaria Deus a tocar violão, né? Porque você disse isso na música. Você disse adora. Que você ensinaria ele a tocar violão. Nessa música que eu coloquei aí, Consideração, que eu acho fantástica essa música. E que Magno Estevam, que está aí, gravou também, muito bonito. Ele muito legal. Música, né? Sim, Luciano. Então, isso. Você tem que ter coragem, sim, velho. Tem que ter coragem, porque não é fácil, entendeu? E assim, coragem, Diga. Se você partir a palavra, significa agir com o coração. Né? Aquele que age com o coração. Legal. Coragem, quer dizer, a gente dá uma conotação de... É claro que é desbravar, mas é justamente porque o coração ele tem essa missão mesmo de pulsar, né? E de romper com certas coisas. Então, você agiu com o coração. Assim, e quando chega esse momento, não tem quem... Porque senão ia ser uma frustração gigantesca, né? Se você parasse... Eu acho que tem uma coisa muito importante que eu preciso falar também, que parece que é o oposto disso, mas não é. É o seguinte, você tem que ter uma noção para conseguir medir, né, o quão músico você é, no fundo. Você tem que pensar sobre isso. A sociedade, o mundo, ele está respondendo a essa música que você, ainda antes de ser profissional, tá exalando, entendeu? Assim, você precisa... Porque se ficar uma coisa muito, sabe, aqui dentro do meu quarto, tocando, quero ser músico, e aí, às vezes, optar
por uma carreira musical assim e não se dá bem, porque às vezes você não tem o troço que você acha que tem, é muito desejo, isso é muito delicado. E isso é o que precisa ter coragem de assumir e achar que você tem essa força, né? Mas em determinadas pessoas eu vejo que é duro dizer isso, mas assim, que amam música, que queriam muito ser músico, mas você fica vendo a produção delas enquanto elas estão ainda nessa pré-história, né, musical, assim, querendo entrar na história musical deles, e você diz, eu não encorajaria, entendeu? Então, assim, porque eu não vejo ali uma força que vai enfrentar, assim, ser bem reconhecido, ser convidado, porque basicamente é isso, bicho. Você tem, quando você começa a tocar, se as pessoas não gostam, não te convidam para outra coisa, você não vai ficar dando murro em ponta de faca a vida toda. Entendeu? Claro. Você precisa ser convidado. Você tem que gostar da música e a música tem que gostar de você. Entendeu? A música, ela é doido isso. Não é só, eu tenho coragem, eu quero ser músico, eu vou ser músico. Tudo bem. Em alguns casos, a pessoa pode até se dar bem por perseverança, por desejo de viver aquilo. Mas em outros, ela vai viver somente do esforço que ela faz para conseguir. Porque você está dizendo que não basta isso. Não é que não, e isso é fundamental, mas não basta isso, quer dizer, uma composição também de fatores. Eu acho que isso em qualquer área, né? Se você tem a questão da competência, tem a questão do quanto você vai aguentar lidar com as adversidades, sua capacidade de resiliência. Mas Tânia está lembrando aí, arte é para ser mostrada. Quer dizer, a gente precisa colocar, né, na arena, no palco, essas pessoas como você, como Zuarte, como Tânia, como J. Veloso, como... assim, todos nós temos esse viés artístico, mas assim, aquela coisa de pegar a arte como algo que é o mote da sua vida mesmo, você tem que ter noção de que você vai precisar também ter muito grounding, né, o pé no chão em relação aos projetos que você tem. Então, fazendo um paralelo com Jung, ele traz as 4 funções: sensação, intuição, pensamento e sentimento. Ele fala que essas 4 funções precisam estar em regência na nossa vida para que a gente realize os nossos projetos. A gente precisa dialogar com elas 4. Você pode ser alguém muito intuitivo, mas se você não tiver força de realização, ou alguém que te ajude nessa força de realização, a intuição não emplaca. Você pode ser alguém com muito sentimento, mas se não tiver um viés do pensamento que foca e realiza, porque a função do pensamento ela é focada, ela é realização, também é muito próxima da sensação, que é também da atuação, né, da ação. Você também não adianta, você vai ficar só alguém, Marcelo colocou aí, adorei a metáfora. A arte te escolhe, a arte te escolhe. Então, a arte precisa te escolher. Então, é um diálogo de tudo isso que faz parte do humano. Porque você pode ter muito talento, mas não ter esse grounding, né? Agora, eu queria voltar na... Isso, então, não é paradoxal, não, Lu. Não é paradoxal, é complementar. O que você traz é complementar. Diga, é porque o Zuarte fez a pergunta. Eu falo muito desse momento, né, de escolher a arte como profissão. Eu acho que você tem que um pouco ver quando você ainda não é profissional e você está exercendo a sua arte amadora ou semi-profissional. As coisas estão se abrindo, o mundo está dizendo sim, quem está à sua volta está te pedindo mais, venha, entendeu? E isso é uma noção de que, no meu caso, eu nunca tive dúvida disso. Quando eu comecei, as portas se abriram, tipo assim, venha tocar aqui, quero que você toque aqui. Então, isso precisa acontecer. Se você fica muito fechado dentro de um desejo de fazer música, ou você tem medo de mostrar, ou quando você mostra, isso não ecoa, entendeu? Você precisa ter essa noção. Aí não está ecoando porque eu não estava com o público certo para esse tipo de coisa que eu faço. Ótimo, o problema está com você, entendeu? Mas quando você vê que não está ecoando... Encanto nenhum. Você tem que pensar entendeu? Assim, se é isso mesmo. Alguém trouxe aí que ouvir os sinais, né? Alguém contribuiu aí, você aprendeu a ouvir os sinais, quer dizer, você está ali investido, insistindo, mas não tem o eco, não tem esse reverber, que é um conceito musical também, né? O conceito da física, da acústica, tem que ter o reverber, né? Algo que vai dialogar. Agora, Lu, você não acha que quando você está nessa verdade,
na sua verdade musical. Isso não vai ser lido pelas pessoas, de alguma forma, essa situação pode ser uma situação de não verdade, pode ser uma situação que a pessoa deseja, mas não tem aquela coisa que é inteira mesmo, que tem a ver com aquilo que a gente falou na primeira etapa, da encomenda interna. Né? Então, essa encomenda interna com a encomenda externa. Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas também precisam ouvir, ler os sinais, mas se você está na sua verdade acerca de qualquer coisa que você faz, as pessoas vão ouvir e vão lhe convidar. Às vezes aquilo não é a verdade da pessoa, entende? Existe um desejo, mas não é um desejo que dialoga com a essência daquela pessoa. Você acha que isso procede, tem a ver? Não, eu acho que tem tudo a ver, porque, por exemplo, se você não tem esse eco, não está acontecendo, ele pode estar acontecendo por causa disso, porque você está fazendo de um jeito que não é uma expressão sua, entendeu? É um desejo que vem por outro lado, mas assim, a realização pessoal no momento de fazer aquilo, às vezes não é tão grande, entendeu? Então, a força do eco e desse reverb que vai ter o prazer que você faz a coisa. A música, ela lida diretamente com a vibração, né? E com o emocional. Então, assim, se você não está vibrando, né, assim, emocionalmente no momento em que você está produzindo, né, se aquilo ali não te dá aquele prazer, aquela coisa grande, né, de você, como eu sempre senti com música, né? Então, assim, também você vai ficar dando muito batendo cabeça. Zuat pergunta aí, essa combinação da composição, do teatro, né, Zu? Tua pergunta foi muito por aí, né? Essa composição do teatro, né, do compositor e do diretor musical, até que ponto essas coisas dialogam aquela pergunta anterior, você lembra, né? Eu acho que ele perguntava assim, se isso me ajudou na coisa de estar no palco, interpretando minhas músicas. Ajudou, claro, assim, você está em contato, principalmente com a figura do ator, né? Com a figura do ator, essa força que o ator tem, né? De dizer a palavra do jeito certo, né? Para que chegue na pessoa, entendeu? Então, assim, como as minhas músicas ela tem histórias, tem personagens, até eu acho que isso é meio influenciado pela convivência com o teatro. Eu acho que antes do teatro, talvez eu não fizesse músicas que tivessem personagens. Muitas músicas minhas têm personagens mesmo, entendeu? Então, isso tem a ver com esse contato. Mas, principalmente, isso aí que ele fala, o jeito de você dizer aquela coisa, né? E você aprender, você vê um ator sendo ensinado por uma pessoa como Marildo Deda, entendeu? Assim, e dizer, olha, não, essa palavra aqui é importante, é o mais importante, o resto deixa de maluquice, isso aqui não tem importância nenhuma. Você só tem que dizer, isso aqui é o núcleo do que você está dizendo. Aí você começa indiretamente, vai entrando por osmose. Né? Vai entrando por osmose esse tipo de cuidado com o texto, de como você diz, como você não diz. Eu acho que sim, que ajudou sim. Na primeira parte, Zu, desculpa, Lu, Zu. Na primeira parte, você fala sobre a música na dança. A música que tem uma força na dança, na sua opinião, que no teatro, no audiovisual. Mas você não acha que no teatro e no cinema, assim, aquela hora que a música entra, né? Assim, Ivanete está dizendo que suas músicas são roteiros. Suas músicas são roteiros, né? E o pessoal falando que você é muito inteiro na arte que você faz, que é esse o segredo, né? De estar inteiro. O pessoal contribuindo aí. Mas assim, naquela hora que você está no cinema, imagina uma cena que não tenha a música. Claro que a gente sabe, por exemplo, que um surdo vai ao cinema, ele vai ficar com as referências, com outras referências. Mas né, a força que a música... E a gente sabe também que a vibração, em alguns casos de pessoas surdas, a vibração chega, né? A força da música, eles a vibração dançam, chega. Né? Eles conseguem dançar porque... Eles dançam, exatamente. E se a pessoa ficou surda, aí ela tem a memória também da música, enfim. Mas no caso, assim, você não acha que é na hora H que a música vem? Então, isso não revela uma força também muito grande, às vezes até maior? Olha, eu nunca quis tirar assim, o mérito da música no cinema, nem no teatro. Pelo contrário, tem momentos incríveis, assim, que é a música que dá. O que eu acho só que na dança
É assim, você tem uma condição melhor de criar um raciocínio musical que tem começo, meio e fim, entendeu? E que não está muito envolvido. Por exemplo, eu tive a grande felicidade de fazer por 2 vezes trilha para o balé do TCA, entendeu? Que é uma grande companhia de dança, né? Assim, e antes de acontecer toda essa confusão de demissão de gente do balé, né? Que o balé acabou virando outra coisa, assim, mas o balé estava no auge, assim, com um monte de bailarino de fora, né? O nível técnico do balé do TCA era top, assim, e eu fiz a trilha, mas a felicidade de estar no Teatro Castro Alves e de ver aqueles bailarinos dançando minha música é tão grande, né? Eu brincava com a Eliana Pedroso, que foi quem me convidou para fazer essa trilha. Eu digo, oh, Eliana, me convide para fazer sempre, porque assim, é tão bom na hora de você ouvir a sua música naquele volume dentro do teatro, chegando no coração de todo mundo e mexendo, e aqueles bailarinos se movimentando. Não sei, é muito doido isso de É explicar, mas lindo, assim, é porque assim, lindo. você mostrou um outro tipo de força que a música tem quando ela não é constante, quando ela entra em Isso. determinado momento, que acontece mais no teatro e no cinema. É lindo também, adoro, mas essa outra de criar, né, um ambiente inteiro, né, assim, tem uma cena que eu esqueci, tem um filme, não sei, um filme sobre Beethoven, que ele fala uma coisa, esqueci agora como é o nome do filme, foi muito, muito visto esse filme. Aí Beethoven assim pergunta ao cara, você sabe o que vai acontecer aqui nessa sala de concerto, assim, quando a música começar a tocar, quem é que vai, né, mandar? Quem vai mandar sou eu. Tem uma coisa meio assim, porque quando a música começar a tocar, eu vou comandar o sentimento das pessoas. Então, esse poder meio assim, sabe, de grandioso que a música tem de determinar um clima, um ambiente. Na É, dança, ela é maior, porque você vai construindo aquilo, entendeu? E assim, é, não é só isso. Tânia está dizendo aqui, acho que é Tânia, que eu estou vendo um pedacinho só, mas ela está dizendo, talvez no É, cinema e teatro, a música preenche momentos. Na dança isso, é o todo. é E o a gente, todo. e esse ditado, né? Dança conforme a música. Não é Isso, à toa, né? Então a exatamente. dança e a música é um casamento, né? Vamos dizer, é um Exatamente. casamento. Não que no teatro e no cinema também não sejam, mas eu entendi agora o que você. Porque quando você falou É na primeira isso, parte, ficou entendeu? assim, como na primeira parte passou para mim a ideia de que a dança assim, tem uma coisa maior, de mais valor com a música, mas não é isso, não foi isso que você falou que é esse todo que preenche maior, né? E você tem condição de estabelecer um raciocínio musical mais amplo, porque a sua música ela não está cortada em pedaços e ela não está, né, Certo, assim, certo, você não é começa, só ela aquele, evolui, ela tem uma linha dramatúrgica, vamos pensar, dela própria. Entendeu? Então, certo, assim, isso é muito legal. Então, os momentos que eu fiz trilha para dança, assim, são os momentos mais felizes. E tem também uma certa admiração pela própria arte da dança. Eu acho lindo, eu vou para espetáculo, a vida inteira eu fui para espetáculo de dança, entendeu? Porque eu gosto de ver isso. Então, assim, ver as pessoas dançando. Teve o balé, teve o Dance Brasil, que é um grupo, né, que é de brasileiros, mas se apresenta em Nova York, no Canadá. Já fiz trilha 2 vezes. É uma maravilha ver esses espetáculos, né? Teve também o pessoal do Rio da Intrépida Trupe. Uma maravilha. Eu fiz com o Pedro Augusto, eu fiz metade da trilha, ele fez a outra metade. Entendeu? Então, assim, foram momentos muito felizes. Assim, o que eu falo assim, eu gostaria de fazer mais para dança, mas o mercado não não permite, o tem mercado é menor, o mercado de menor, teatro e de audiovisual é muito maior. maior. Entendeu? Sim, Lu, e essa coisa da música como marca a vida das pessoas? Isso é uma coisa também muito forte para mim, assim, que eu acho que dialoga muito com a, tudo da arte dialoga com a psicologia, né? Mas assim, dialoga muito com as emoções, né? Aquela música, a capacidade que a música tem de te remeter àquele momento vivido, né? Isso eu acho a força, né? A gente está falando assim uma coisa meio óbvia, mas assim eu estou falando da força que isso tem na nossa vida. Assim, a gente automaticamente a gente é jogado mesmo naquele momento daquela experiência. Então, uma coisa também aí vai uma pergunta para você. Quando você ouve uma música sua lá
daquele tempo lá que você começou a compor e que na época não era ainda chamado, né, para as pessoas. Você tocava mais com as cantoras, mas você já tinha sua composição, algumas coisas que você compunha. E quando você ouve hoje essa música que você fez, né, por exemplo, Branco Gato. Quanto tempo tem Sim, Branco Gato, que é uma tem música que eu bastante. lembro bastante tempo. Aí chega hoje, assim, essa maturidade musical, você mesmo ouvindo suas próprias músicas. Tanto esse viés da história, que eu trago no começo, da emoção da música, quanto o viés de você, Luciano, por si mesmo, ouvindo sua música de 20 anos Atrás, de né? atrás. Eu acho que assim, o que acontece, de vez em quando, porque assim, eu guardo tudo muito aqui nos meus HDs, né? Do computador tem coisa de muitos anos atrás. Aí, por algum motivo ou por outro, eu esbarro nessas músicas eventualmente. Porque eu abri aqui e digo, esse negócio daqui, deixa eu ouvir. Eu fico pensando mais assim, como é que eu cantava, né? Como era a minha voz na época, como é que eu. E o violão também, eu tenho curiosidade de ver como é que eu tocava na época, entendeu? E lembrar um pouco daquele momento da minha vida, no sentido de com quem eu vivia, né? Com quem eu estava assim do lado. Tem muito isso, entendeu? Porque eu não sinto que eu tenha tido, por exemplo, algum tipo de guinada no jeito de fazer música. Aquelas músicas que eu fazia naquela época eram assim. As músicas que eu faço hoje não são. Então, assim, é uma linha de composição, né, que evoluiu ou se modificou assim de uma forma até sutil, eu acho. Entendeu? Assim, mas é o mesmo compositor, é a mesma pessoa. Então eu não tenho uma tipo assim, na música tem a coisa do opus, né? Os compositores eruditos sem o opus. O opus é um momento da vida do compositor. Então, naquele momento, a Isso. academia define que é o opus tal, porque ele trabalhou aquele tipo de coisa naquela época. Depois passa para outro opus. Eu não tenho muito esses opus, não. Eu acho que eu tenho composto, eu faria, o que eu quero dizer assim, estou me embolando um pouco, mas eu quero dizer assim, eu Não, estou poderia entendendo. fazer Não, não, hoje, não é muito não estou diferente, é embolado isso? não, né? Não, tá Eu super poderia claro. fazer hoje uma música que eu fiz há 20 anos atrás, né? Isso, E isso isso. não ela poderia aparecer hoje, porque, entendeu? É, Agora, sim, você pode burilar uma coisa aqui ou ali pela sua maturidade musical, isso, mas a exatamente. essência dela A você curte, né? Agora eu nunca tive, nunca tem tive uma uma música guinada em relação a isso. Eu não faço mais essas músicas. Tem uma música sua que eu adoro, que é Shot Variante, e que Ah, ela não seguiu, né? O Marcelo está perguntando, mas ao ouvir música sua antiga, você tem vontade de mudar algo? tenho, claro. Isso aí não tem jeito. Eu acho que qualquer artista, principalmente, tipo assim, você, Marcelo, é um artista gráfico, né? Você é um artista plástico. Então, quando você vê o quadro pronto, você diz, pô, aquilo ali podia estar assim. Tem grandes músicos que não ouvem seus discos, não têm condição psicológica de ouvir o disco que já fez, porque Tem entra em gente que fala pânico, isso. né? João É. Gilberto não ouvia de jeito nenhum os discos dele, porque ele odiava, entendeu? Acho que Porque ele ele não acha ouvia de que ninguém, né? Acho que ele não é ouvia uma de figura tão ninguém, não só. misteriosa, né? Agora sim, eu tenho Agora, vontade, por exemplo, quando eu gravei a música, uma música que você comentou que é eu, né? Quando eu gravei, eu mudei a letra de eu até a hora que eu estava no microfone cantando a música pro disco, entendeu? Então, assim, eu como autor, posso fazer o que eu quiser com a música. Então, assim, eu disse, não, essa palavra ainda não é, meu Deus do céu, eu vou gravar agora, pronto, vai gravar a voz, pronto, vai ser essa, entendeu? É óbvio que depois eu vou ter, poxa, eu não devia ter posto isso, isso aqui é outra coisa. Eu acho normal isso. Todo mundo claro. quer ajeitar o que fez, E entendeu? às vezes até o estado da alma, na hora que você escreve, na hora que você canta ou na hora que você reproduz é outro, né? É outro, pois E é. né, o Marcelo está dizendo, eu sempre quero mudar o que já fiz. Mas é a dinâmica mesmo, Olha, né? eu tenho vontade de mudar as coisas dos outros. Tem compositor que eu amo, Mas que eu tenho vontade de escrever para ele. Olha,
tem uma palavra melhor. Que não ficou boa, né? Eu lembro que aquela Mas se música, você botasse Luciano, me incomodava demais, aquela música, desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Eu ficava irritada, porque seria, eu não desistiria. Porque o né, a português. composição correta. Então, quando eu cantava, eu dizia, tá errada essa música, eu não desistiria. E sim, mas voltando para shot variante. Então, tem músicas suas que você fez e você não seguiu e você não deu. Eu lembro que eu adorava essa música e eu pedia sempre para você cantar. Aí você dizia, Iris, não me peça essa música, porque essa música exige de mim todo um processo da história. Eu achava genial a história de shot variante. E eu tenho quase certeza que quem está aí não conhece. Tirando Tânia, né? Não é uma música sua muito conhecida. Mas eu acho a história dela é genial, né? É genial. Você pega aquela coisa da relação ali naquele lugar, naquele contexto. O que aconteceu com Shot Variante? Você não quis seguir ou ela não emplacou? Não, Shot Variante, ela tem uma gravação, ela foi gravada já por mim. Agora, sim, eu não botei no disco, eu não botei no meu disco, eu não me lembro por quê. Eu não me lembro. Eu acho que o disco estava... Eu fiz um arranjo meio eletrônico para ela. Quem fez foi André T. Aí... Márcia Shot gravou. Mazu está dizendo que Márcia Shot gravou. E a volante do Sargento Bezerra, que tem a gravação que eu adoro, que era uma banda aqui que tem tudo a ver, que era com Carlinhos Pajeú. Eles gravaram. Aí, assim, não sei. Olha, tem muita música minha que eu gosto muito. Assim... E que as pessoas não conhecem, estão lá nos discos, entendeu? Se você quiser. Agora, Shot Variante, acho um pouco para disso. Ela não está em disco nenhum, entendeu? Meu, assim, né? Eu tenho 2 discos, basicamente, né? Então, assim, ela não está. Então, acabou que ficou... Um disco. Fica tranquilo, Mazu. A gente já tinha entendido. Márcia Shot gravou. Ele escreveu certinho, ele escreveu bonitinho. Ela gravou, beleza. Mas eu lembro que eu pedia e Luciano falava, peraí, Iris, essa música não. Ele cantava outra e não cantava essa música. Tinha uma coisa com essa música. A letra dessa música é tão doida que ela é incompreensível para qualquer pessoa. Eu fiz um pouco brincando com isso, eu sabia que era assim. Aí eu dizia, eu tinha que explicar do que a música tratava, né? Você tinha que fazer debate, uma introdução, né? Mas eu achava fantástico. Tinha no Los Gente, olha, que eu adorava, a letra em debate. Aí você teve uma pessoa que passou uma mensagem para mim que gostaria que Luciano terminasse essa live tocando uma música. Então, nós temos 5 minutos, então eu queria que você escolhesse, visse qual a música que você quer dividir com a gente, para a gente, né, terminar com a música. Eu pensei em fazer mas assim, a letra de que você falou, porque tem a ver com a pessoa, eu acho que tem mais a ver, mas é uma letra muito grande. E assim, eu tinha que botar aquela lendo aqui, eu acho que eu ia me atrapalhar, entendeu? Então, eu prefiro fazer o tango, que é uma música que eu acho bacana, que brinca também, que legal. Eu sei mais você canta assim. Mazu está dizendo que Márcia teve que fazer a música, teve que fazer a música Shot Variante 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. É isso, porque ela é difícil, ela não é fácil de cantar, não. É um As pessoas ficaram curiosas. Depois eu coloco na página a letra de Shot Variante, que é muito legal. Então vamos ouvir. A gravação da volante. Essa gravação da volante do Sargento Bezerra está aí na internet, você pode botar, porque é uma gravação que eu gosto muito. Eles fizeram assim. Legal. Então vamos lá, Lu. Tá, eu vou tocar e depois a gente se despede, né? Isso. Olha, eu tô um pouquinho preocupada com o tempo. Então eu acho que você pode se despedir. E depois você toca e a gente encerra com a música. Tá? Dá suas últimas... Né? Isso. Então, gente, muito obrigado. Eu vi um monte de nome de pessoas que eu adoro, que são pessoas do coração mesmo, que acompanham, que estão nos lugares onde eu me apresento, ou participam, curtem minhas coisas na internet. Eu não sou nem esse postador todo. Eu, de vez em quando, boto umas coisas, mas são pessoas realmente que... Ivanete, queridíssima, e Magno... Obrigada, Ivanete. Mazinho, meu queridíssimo da minha vida, tá aí também. Ela falou aqui que é sua fã. Eu vi Vanderlei também, aí, assim, tem um bocado de Denise, não foi? Foi Denise, né? Daisy. Foi Daisy.
que apareceu. Tânia, obrigada, Alexandre, Marcelo, massa, obrigada. gente, Nancy, obrigada. Marcelo, entendeu? Marcos Lopes, eu vi você aí também. Elinaldo, eu vi também. Tá, gente? Valeu, obrigadíssimo. Valeu, gente. E a você, viu? E obrigado, que foi muito Eu que te agradeço, Lu. Obrigada. Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero comedido, no seu nariz de rock and roll arrependido, no seu olhar de samba reggae industrial. Eu vou esfregar um tango no seu jeitinho serenata de encomenda, no seu estilo hip hop da fazenda, no seu apelo de rap instrumental. E o meu tango imprimirá marcas e arranhos indeléveis nesse seu quê de carimbó de Hollywood, nesse seu ar de bossa nova do sertão. E o meu tango imprimirá marcas e arranhos indeléveis nesse seu quê de carimbó, errei a letra, no seu império pop liquidação. Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero comedido, no seu nariz de rock and roll arrependido, no seu molejo de merengue japonês, no seu balanço de reggae roots burguês, nesse seu blues sem álcool nem solidão, nesse seu samba sem luar, sem violão. E o meu tango imprimirá marcas e arranhos indeléveis nesse seu quê de carimbó de Hollywood, nesse seu ar de bossa nova do sertão. E o meu tango incrustará largas e profundas cicatrizes no seu sorriso de ciranda pau no gato, no seu império pop liquidação. Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero comedido, no seu nariz de rock and roll arrependido, no seu molejo de merengue japonês, no seu balanço de reggae roots burguês, nesse seu blues sem álcool nem solidão, nesse seu samba sem luar, sem violão. Obrigada, Lu. Palmas aí. Obrigado. Valeu, meu querido. Valeu mesmo, viu? Beijo no coração. Tchau, gente. Obrigada.